Boa noite! Vamos ao programa Evocação da Ave Maria. Boa noite! Tudo bem? Espero que todos estejam bem, que todos estejam em paz. Como é bom ser do bem, como é bom estar aqui falando de coisas boas, aprendendo, rezando, pedindo a Deus proteção para o nosso planeta. Não é mesmo? Essa semana estamos falando sobre a família, a importância da família. Como a família é a nossa primeira escola sagrada de evolução moral. Você sabia disso? Que é através da família, com todos os percalços, com todos os amores, conflitos e ajustes, é que nós conseguimos o nosso aprimoramento espiritual. A família, com certeza, é uma escola de virtudes. Mas como assim virtudes? Querer o bem, amar ao próximo, ser indulgente, ser humilde, ser manso, ser tolerante, ter perdão, tudo isso é uma virtude. Não ser orgulhoso, ser paciente. O lar é o primeiro campo de testes, onde a gente aprende a exercitar a nossa paciência. Muitas das vezes a nossa mãe nos insiste para a gente ser mais ordeiro, limpar isso, limpar aquilo, ser mais tolerante com o irmãozinho, paciente com as pessoas que ela não tem paciência, que nós não temos paciência, e ali vão nascendo as sementes que vão ficar para nosso amadurecimento, aonde desde criança, por isso, gente, a importância do estudo do Evangelho desde quando nós somos crianças. Nós levarmos para a evangelização os nossos filhos e através da evangelização ali aprendermos as virtudes, aprendermos a ter o primeiro contato com a palavra do Evangelho de uma maneira mais infantil, de uma maneira mais simples, mas de uma maneira com bases sólidas, para que quando a gente for crescendo, a gente for vendo o dia a dia, as coisas que vão acontecendo, o porquê que eu não devo brigar, o porquê que eu devo respeitar os mais velhos, o porquê eu tenho que ouvir as pessoas antes de me colocar as coisas que eu penso, e assim a gente vai aprendendo a ser um ser humano e uma pessoa melhor. Vocês concordam com isso? Que é desde pequeno que a gente tem que ir colocando essas sementes para assim ir regando durante a nossa caminhada e nascendo ali todas as virtudes necessárias para sermos um ser humano melhor e levarmos através do nosso espírito tudo o que aprendermos para uma nova existência, porque todas as virtudes que agregamos nunca mais as perderemos. Tudo que colocamos dentro do nosso coração, com certeza, isso seguirá conosco para uma nova existência. Então, se você é bonzinho, você não é bonzinho por acaso. Você veio aprendendo a ser bom no decorrer de existências passadas. Se você é teimoso, você é um teimoso que está brigando com a sua teimosia, já não é de hoje. Então, mais pais, Deus coloca junto de nós pais mais amorosos,
mais tolerantes, que perdoam mais, para você aprender que com o perdão e com o amor nós cultivamos tudo de melhor ao nosso lado. Então a gente é agressivo, a gente é teimoso, a gente é respondão, aí o nosso pai nos abraça, a nossa mãe: para com isso, meu filho, não seja assim. Porque eles vieram com essa missão de nos ensinar a ser mais amorosos. Então, tudo que a gente observe bem o seu pai, a sua mãe ou quem cria você, porque ela vem com esse critério a mais de tolerância, de perdão, de amorosidade, para que nós possamos aprender mais ainda essas virtudes. E quando a gente teima, e quando a gente não quer ouvir, e quando a gente bate a porta, e quando a gente diz que ninguém entende a gente, que está tudo errado, é porque nós não estamos sendo gratos de ter vindo naquela família que tantas pessoas nos amam. A gente faz e está lá aquele abraço, aquele amor, aquele carinho, aquela conversa paciente a nos esperar. E até quando a gente vai brigar com isso? Até quando eu vou negar que eu tenho que ser mais humilde, mais manso, respeitar mais todos que estão à minha volta, para que eu seja respeitado? Eu não posso ter o respeito do outro se eu não respeito quem está ali me dando comida, me dando meu teto, me dando minhas roupas, me dando a possibilidade de estudar. E o que eu estou fazendo com essas pessoas? Como eu estou reagindo? É isso que nós temos que repensar, refletir e sermos mais, como eu digo, estudar mais o Evangelho para passar nesse teste que é o da família, aprendendo principalmente a exercitar a paciência, o perdão e a tolerância. E aí? Como é que você está agindo dentro da sua família? Será que você abandonou algum parente? Alguém que falou alguma verdade para você e que você não queria ouvir e nunca mais você falou com essa pessoa? Como que essa família está chegando a você? Você está sendo grato para com ela? Pense nisso, reflita, para que assim possamos crescer espiritualmente e não mais ter que passar por circunstâncias, muitas das vezes, de conflito sem necessidade. Entenderam? E continuemos com o nosso programa. Vamos agora ao nosso momento de reflexão do livro Relicário de Luz, autores diversos por Chico Xavier. Leitura número 10, Fraternidade. Sem que o sol guarde a terra e sem que a terra inteira obedeça ao Senhor, de segundo a segundo, estendendo o seu manto amoroso e fecundo, ninguém recolheria os dons da sementeira, sem que a semente desça ao vale negro e fundo, morrendo por servir aos júbilos da leira, e sem que o lavrador se confie à canseira, não há bênçãos do pão nos celeiros do mundo. Sem a glória do bem cantando em toda a estrada, a vida rolaria estranha e desvairada. As furnas abismais do universo, atro e mudo. Assim também conosco, em plena luta humana, sem a fraternidade esplêndida que irmana, tudo é miséria e dor na frustração de tudo. Amaral Ornelas.
Verdade, não é mesmo, meus irmãos? O que seria do mundo sem a fraternidade? O que seria de nós aqui da Assistência Cristã Espírita sem a fraternidade de vocês? Sem esse amor, sem estarmos plantando juntos essa sementeira do bem. Como seria uma família sem fraternidade? Um ambiente de trabalho sem um olhar fraterno para aquele irmão que muitas das vezes não consegue alcançar os objetivos, mas com aquele abraço, com aquela palavra, com aquele olhar de vamos lá, você consegue, tudo se vai, tudo caminha, pois a fraternidade habita em nosso coração e quanto mais fundo, quanto mais enraizado nosso amor estiver, mais sementes do bem estaremos plantando ao nosso redor e, com certeza, espalhando uma enorme quantidade de flores em nosso jardim terreno. Humildade, compreensão, amor, carinho. Com amor, tudo podemos. Então, não deixe para depois a ajuda que você pode dar fraternal aos nossos irmãos de perto, de longe, familiares, amigos, desconhecidos e até aqueles que por algum motivo nos foram inimigos, pois é com a fraternidade que alcançaremos o reino do céu. E continuemos com o nosso programa. Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Agradeço a presença dos nossos amigos espirituais neste momento de regeneração do planeta Terra, nos harmonizando e despertando o nosso amor incondicional. Agradecemos também aos amigos colaboradores que sempre nos socorrem em nossos pedidos de ajuda, colaborando no 13º para os nossos funcionários, para honrarmos com a nossa folha de pagamento e impostos. Sem vocês, nosso trabalho não poderia continuar. Muita gratidão! Estamos precisando agora de cadeiras reclináveis. Para maior conforto para nós, idosas, contamos com sua colaboração. Está se aproximando nosso almoço fraterno, dia 16 de agosto, domingo. O nosso rodízio de massa com 3 molhos, bolonhesa, ao sugo com manjericão e molho parisiense, salada e outras doces e guloseimas. Teremos dança ao vivo, show com o nosso querido Jubi, bingo e muita alegria. O almoço será no valor de R$30. Nossa programação da casa continua aqui na Paulo de Tarso. Quarta-feira, estudo do Evangelho e Livro dos Espíritos, de 3 às 4. Quarta-feira, quinzenais, nossa palestra no nosso auditório, de 4h30 às 5h30. Quinta-feira, o Reiki, de 2h30 às 4h30. Quinta-feira também, reunião do luto no nosso auditório com a psicóloga Ceira, de 2 às 3. Todas essas atividades, quem puder colaborar com 1 quilo de alimento não perecível será muito bem-vindo. Nossa
campanha da cadeira do papai continua. Agora faltam 13 cadeiras para que todas tenham conforto e assim possam descansar melhor após o almoço. Chegou o nosso momento festivo, os aniversariantes do mês de agosto desta semana. Quem será? Eismênia Martins Campos, Carla Campos de Oliveira, Ângela Regina Siqueira de Barros, Natália Virgínia Bizarella dos Santos, Álvaro Tomás Clementino. Parabéns, Maria de Lourdes Gonçalves Rodrigues. Que Deus ilumine e proteja. Chame seus amigos, compre o bolinho e com certeza será um dia muito feliz. Agora que falamos sobre os aniversariantes e tudo que faz bem ao coração, vamos falar sobre os alimentos não perecíveis que tanto ajudam aqui a nossa casa, que seria arroz, açúcar, café e os produtos para fazer o mingau da vovó, farinha láctea, maizena, aveia e mucilon, óleo, biscoito creme cracker, biscoito tipo maizena e sucos diversos, elas amam. Se você também puder ajudar com os produtos de limpeza, nós agradecemos, trazendo para casa cloro, sabão em pó, detergente de pia, desinfetante, papel higiênico e sacos de lixo de 200 litros ou 100 litros. Também serão muito bem-vindos. Se você não puder trazer esses itens até a casa, nós agradecemos a sua colaboração nas nossas agências, como a do Banco do Brasil. Gostaria de anotar? Então anote a nossa agência 0001, dígito 9, conta corrente 240052, dígito 9. Se preferir passar um Pix, o nosso Pix é o CNPJ 34022 756 000153. Nós também temos o Pix do Santander, que é o celular. Se puder anotar, 21 99 83 69710. Gostaria de saber a nossa agência e conta do Santander? Então fique à vontade, vou falar agora. A agência 4271, conta corrente 13004 1940. Você também será muito bem-vindo aqui, fazendo uma visita na nossa assistência, dando um abraço, um beijinho na nossa vovó. E elas vão adorar ter você aqui. Trazer um momento de alegria, de descontração, pode trazer também um lanche, um momento musical. Nossas vovós são tão festivas. O nosso horário de visita é de 3 às 5 da tarde. E se você gostaria de fazer um momento festivo, anote o nosso contato aqui da ACEPT, Assistência Cristã Espírita Paulo de Tarso, 21 2462 5176. Anote o nosso endereço. É aqui na Ilha do Governador, Praia da Rosa, 1237, Tauá, em frente à Clínica da Família e bem pertinho da Rádio Rio de Janeiro. Para você, lá no centro da cidade, fica mais perto? Então anote o nosso endereço da nossa sala, que é
Avenida 13 de Maio, número 13, Sala 619, e fale com a Simone da 13 de Maio. O contato da nossa sala é 3190-3873. Por esse contato, você pode deixar o nome para a prece. Não se esqueça de escrever, tanto no e-mail como falar. Nomes enfermos, que é para oração, e nome desencarnado, para oração das pessoas que já não estão mais no nosso planeta, ok? A Simone estará sempre lá para lhe receber, de segunda a sexta-feira, de 9 a meio-dia. Agradecemos a sua ajuda e que Deus lhe dê em dobro. Gostaria de passar um e-mail com o nome da prece, nome do aniversariante? Lembre-se, mandar o nome do aniversariante pelo menos com 1 mês de antecedência, ok? Para poder organizar na programação. Anote o nosso e-mail, por favor. nomeParaPrece@gmail.com. Gostaria de ouvir uma reprise do nosso programa? Acesse o nosso canal no YouTube. Eu gostaria de pedir um favor. Quando você entrar no nosso canal, aperte o like, aquele joinha, e ative o nosso sininho. E assim você estará por dentro de toda a nova programação que entra no canal. Nosso canal do YouTube, anote o endereço, @ACE Paulo de Tarso. Gostaria de ver as fotos das nossas vovós, do nosso almoço? Siga a gente no Instagram. Anote o endereço do Instagram, assistência_espírita_Paulo, ok? E continuemos com o nosso programa. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser
fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Meus queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Vamos dar sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no seu capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Hoje vamos dar início às instruções dos Espíritos, pelo item 9. Tem por subtítulo a caridade material e a caridade moral.
E nesse item 9, a primeira mensagem é da irmã Rosália, em Paris, 1860. Amemo-nos uns aos outros, ou façamos aos outros o que quereríamos que nos fizessem eles. Toda religião, toda moral se acham encerradas nesses dois preceitos. Se fossem observados nesse mundo, todos seriam felizes. Não mais aí ódios, nem ressentimentos. Direi ainda, não mais pobreza por conta do supérfluo da mesa de cada rico. Muitos pobres se alimentariam e não mais verias nos quarteirões sombrios onde habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava. Ricos, pensai nisto um pouco. Auxiliai os infelizes o melhor que puderdes. Daí para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito, para que tenhais, ao sairdes do vosso invólucro terreno, um cortejo de espíritos agradecidos a vos receber no limiar de um mundo mais ditoso. Se pudessem saber da alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem na minha última existência me fora dado servir, amai, portanto, o vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que, repelindo um desgraçado, estareis, quiçá, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outrora. Se assim for, de que desespero não vos sentirias presa ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Desejo compreendais bem o que seja a caridade moral, que todos podem praticar e que nada custa, materialmente falando, porém, que é a mais difícil de exercer-se. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais por agora encarnados. Essa frase aqui é para ficar na nossa mente para sempre. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas. Ou seja, na outra tradução do Evangelho, diz assim: a caridade moral consiste em se aturarem uns aos outros, as pessoas. Nós nos aturarmos uns aos outros. Então, é um preceito muito importante e é o que menos fazemos, como ela diz aqui. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale o outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes, erradamente, se supõem acima de vós, quando na vida espírita a única real estão, não raro, muito abaixo, constitui um merecimento, não do ponto de vista da humildade, mas da caridade, porquanto não dar atenção ao mal proceder de outrem é a caridade moral. Mas uma coisa muito interessante se observar: se nós realmente fizemos de surdo para não ouvir bobagens que estão falando sobre nós, fizermos-nos de cegos para não ver coisas que estão zombando de nós, nós não estaremos simplesmente, como ela diz aqui, agindo só com humildade. Nós estaremos praticando a caridade com essas pessoas, aturando essas coisas delas. Porque eventualmente também vão gostar se as pessoas aturarem as nossas coisas erradas que nós fazemos também. E se nos aturarmos uns aos outros, o mundo com certeza vai ficar melhor. Essa caridade, no entanto, não deve obstar a outra. Ou seja, não é porque você faz essa caridade moral que atura as pessoas, não deve deixar de praticar outra caridade comum, que é a caridade material. Tende, porém, cuidado e principalmente em não tratar com desprezo o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que já vos tenho dito. Tende presente sempre que, repelindo um pobre, talvez repilais um espírito que vos foi caro e que no momento se encontra em posição inferior a vós. Encontrei aqui um dos pobres da terra, a quem por felicidade eu puder auxiliar algumas vezes, e ao qual, a meu turno, tenho agora de implorar auxílio. Lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos e pensai sempre nisso, antes de repelirdes o leproso ou o mendigo. A Deus pensai nos que sofrem e orai. Bom, ela nos dá uma ideia realmente do que se trata a caridade moral, que é essa convivência que nós temos que ter com todos,
Porque da mesma forma que nós achamos bom quando nós fazemos coisas erradas, falamos besteira, ou lá o que seja, nós gostamos que as pessoas aturem nosso jeito. Né? Passa batido, deixa rolar. Então nós temos que fazer da mesma forma. Isso é uma prática da caridade, gente. Não é só ser humilde, educado. Também é. Mas é principalmente caridade para com essas pessoas que inadvertidamente estão agindo errado. Estão agindo do seu jeito. Não estão percebendo que não estão agradando. Nós gostaríamos de ser tratados assim. Então, vamos seguir o conselho da irmã Rosália e praticar isso também com os nossos semelhantes. Por hora ficamos por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. Vamos agora à leitura do livro Respostas da Vida, pelo Espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Leitura 17. Conversar. A palavra é um fio de sons carregado por nossos sentimentos. Em razão disso, aquilo que sentimos é o remoinho vibratório que nos conduzirá a palavra ao lugar certo que nos propomos atingir. Quando falamos, cada qual de nós apresenta próprio retrato espiritual passado a limpo. Conversando, dialogamos, dialogando, aprendemos. Quem condena atira uma pedra que voltará sempre ao ponto de origem. As artes são canais de expressão derivados do verbo. A escultura é a palavra coagulada, a pintura é a palavra colorida, a dança é a palavra em movimento, a música é a palavra em harmonia, mas a palavra em si é a própria vida. Quando haja de reclamar isso ou aquilo, espere que as emoções se mostrem pacificadas. Um grito de cólera, muitas vezes, tem a força de um punhal. Sempre que possa e quanto possa, abstenha-se de comentar o mal. A palavra cria a imagem e a imagem atrai a influência que lhe diz respeito. Você falou, começou a fazer. Não fale na treva, para que a treva não comece a caminhar por sua conta. Abençoadas serão as palavras sempre que você fale, situando-se na posição dos ausentes ou no lugar dos que lhe ouvem a voz. E continuemos com o nosso programa. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos: Genivaldo de Paula, Bela Gutenberg de Souza, Lília Maria Costa Silva, Rafael Silva Lopes, Maria Auxiliadora Silva Costa, Ana Helena Silva Lopes, José Paulo Vátimo dos Santos, Carlos Antônio Muniz Pessoa, Maria Alzete Sório Tavares, Gláucia Curado Santos, Júlio Soares de Rezende, Efigênia Florenço dos Anjos, Moacir Oliveira Faria, Eusi dos Santos, Jefferson dos Santos Faria, Karine Lima Faria, Rafael Felipe de Souza, Lorenzo Felipe Faria de Souza, João Simão da Costa, Elizabeth Faria da Silva,
Tânia Mara Faria da Silva, Monique Faria da Costa, Jorge Oliveira Faria, Ademilde da Cruz Faria, Dimas da Cruz Faria, Cátia da Cruz Faria, Rodrigo Almeida, Júlio César da Cruz Faria, Raquel Soares. E demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados: Nelma dos Santos Rezende, Dulce Denise Soares Rezende, Carmen Vátimo dos Santos, Nair Walter dos Santos, José Paulo Brito de Rezende, Carlos Roberto Rezende, Marcelo dos Santos Wetschai, Marco Aurélio Curado Santos, Júlio César Curado Santos, Maria do Amparo Costa Silva, Márcia Costa Silva, Maria Regina Silva Costa, Paulo Rogério Miranda Lopes, Belinha Samari, Esmeraldina Rodrigues da Silva, Enessi Araújo da Costa, Heitor Lucas Rezende de Oliveira. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, em favor do êxito que desejamos, não esperemos pelo concurso do vizinho. Colaboremos com ele e a vitória aparecerá. No círculo de nossa paz, a questão não é a de perdoarmos com palavras, como se devêssemos desfrutar o trono da superioridade à frente dos outros. Não. Examinemos as nossas atitudes e aguardemos as desculpas alheias para as nossas próprias faltas, e a harmonia brilhará entre nós. Em problemas de fraternidade, o ajustamento não procede das nossas exigências de compreensão. Penetremos as dificuldades do próximo, auxiliando-o, e o equilíbrio surgirá espontâneo em nosso benefício. Na expectativa de auxílio, não contemos com a ajuda exterior. Amparemos os demais com os recursos à nossa disposição, e o apoio geral virá ao nosso encontro. Em enigmas de trabalho e edificação, fujamos à fixação de braços que não nos pertencem. Usemos os nossos braços, semeando a alegria e o bem-estar de quantos nos cercam, e o serviço feito representará uma bênção para todos. Em realizações quaisquer, alusivas aos nossos ideais superiores, abstenhamo-nos da posição do servo ocioso que se sente habilitado a inumeráveis pretextos de escapar à execução dos compromissos assumidos. Meu companheiro de todas as tardes, sejamos a alma de nossa própria tarefa, a luz de nossas aspirações elevadas, a essência de nossos deveres, e entenderemos com o Cristo a venturosa obrigação de ajudar em toda parte, hoje e sempre,
decifrando o divino mistério do sacrifício, dentro do qual nos rejubilaremos com a própria cruz, descobrindo finalmente com o Mestre do Amor que, na maioria das vezes, perder no mundo físico é lucrar na esfera próxima, e que consumir a existência a benefício de todos será reencontrar a nós mesmos em redentora glorificação na eternidade. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperaremos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Senhor, que fará das nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja.